Mas agora eu queria ver o negócio do Felipe Neto que xingou o Lira, sabe? A gente precisa alternar um pouco os assuntos, né? Senão fica uma coisa muito pesada. Vamos dar uma relaxada um pouquinho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acionou a Polícia Legislativa contra Felipe Neto, após o influenciador digital ter se referido ao parlamentar como excrementíssimo em vez de excelentíssimo. Então, é uma alusão pejorativa, claro, ao conhecido pronome de tratamento. A fala ocorreu na última terça-feira, durante simpósio na Câmara. Em nota, o deputado federal afirmou que Felipe Neto foi autuado pelo crime de injúria qualificada. Depois, em postagem no X, que é o Twitter, o Lira escreveu o seguinte, abre aspas, confunde-se liberdade de expressão com o direito a ofender, difamar e injuriar. Isso não é liberdade de expressão, é ser mal-educado. Muito bem, meu querido João Belucci, ele fez uma ofensa, né? Então, a liberdade de expressão não serve para injuriar o outro. Por outro lado, tem uma jurisprudência consolidada de que autoridades públicas devem ter uma tolerância maior do que o particular, porque justamente ocupam funções públicas. Agora vai ser interessante, porque o presidente da Câmara tem o mesmo status que o ministro do Supremo, tem o mesmo status que o presidente do Senado, né? Então, o presidente da República, afinal de contas, os poderes são harmônicos, independentes entre si. Se o Felipe Neto não responder por um crime de injúria qualificada neste caso, em que pese toda a jurisprudência que tenha sido formada, vai se criar um precedente aí de que outras autoridades poderão ser xingadas. Não, perfeito, Capês. Infelizmente, nessa cultura, nesse mundo de celebridades que a gente vive, as celebridades acabam aparecendo muito mais pelas suas opiniões políticas, pelos seus lados políticos, como é o caso do Felipe Neto, que é um grande defensor da censura, do PL da censura, e de que sejam silenciados todos os argumentos que ele discorda. Ali foi realmente uma ofensa, uma difamação, calúnia, né, que se adote o trâmite legal para isso. Agora, o ponto é esse, que ninguém aqui quer que ele seja censurado de falar, que ele continue falando. Quem defende censura é ele, que defende que os outros sejam silenciados. Por que ele defende censura? Defendendo o PL da censura, ele defende o PL da censura, já defendeu várias vezes que todos esses perfis que estão derrubados em redes sociais, que sejam mantidos a derrubada, o que eu discordo, e acho que isso é censura, você proibir a fala futura, na minha visão. Eu não entendi, Belucci, você precisa me explicar. Quer dizer, ele defende a derrubada de perfis... A manutenção desses que estão derrubados por supostamente... Então não podem voltar, os perfis continuam sendo derrubados, mas ele pode, no perfil dele, chamar uma autoridade, o presidente da Câmara, de excrementíssimo. Isso. Isso é uma posição fascista, não? Fascista, só que aí fascista é os outros. E também você vê que não foi nem uma afronta direta, ele até abaixa a cabeça e fala excrementíssimo, assim, meio que se escondendo. Não foi nem aquela ofensa mesmo, foi aquela ofensinha velada. Então ele mandou muito mal, mas que ele tem o direito de falar, fale o que ele quiser, só que permita aos outros que falem também. Só não vai colocar no outro o rótulo, discurso de ódio e tudo mais, porque esse discurso de ódio é uma coisa vazia, inventada academicamente, que serve para calar opositores. Ô Sérgio, eu sou meio tiozão com esse negócio de redes sociais, eu confesso, às vezes eu sou ainda do tipo do cara antigo que estica o braço para parar um táxi na rua, certo? Pega o carro, vai buscar comida lá no restaurante e traz. Então, dizem que esse cara aí é famoso, tem um monte de seguidores, mas me fala, o que ele já fez assim na vida dele, o que ele já construiu? Me conta um pouco dele. Capês, você me perguntou exatamente o que eu queria falar. A gente tem que parar, gente, ficar dando ibope para esse tal de Felipe Neto. Eu sugiro que a gente... Quem que é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara é um youtuber, esse cara não tem capacidade nenhuma, é zero, para poder discutir a solução dos problemas do país. Para começar, ele chamou lá o líder de excrementíssimo, ele estava dentro da Câmara, fazendo o quê? Qual que é o poder dele para poder discutir se tem que haver regulamentação ou não? Primeiro que o tema já é um tema horrível, regulamentação de rede social, que é a censura mesmo. O João está coberto de razão. Começar a proibir o que as outras pessoas vão falar, isso é uma hipocrisia da parte desse senhor. A gente tem que começar a acabar de parar de falar do nome desse cara. Tem que desconsiderar. A gente fica dando voz para esse tipo de pessoa que fica com um canal de YouTube. Ele parece aquele encantador de serpente no YouTube, encantando as pessoas lá que não tem discernimento para conseguir acompanhar.
Só que aí, agora, responde aí, ô bonitão. A hipocrisia que o senhor fez, porque aqui no Brasil a gente defende a liberdade de expressão. Eu, pelo menos, defendo, eu tenho certeza que aqui meus colegas de bancada, principalmente o Magno, que é um liberal, defende a liberdade de expressão e você vai ter que responder agora pelos teus atos. Você tem todo o direito do mundo de poder xingar quem você quiser, meu amigo. Só que agora você responde aí um crime de injúria qualificada. Pois é, no ambiente que o país está vivendo, você vai ter que seguir a regra, então, lindão. Tá certo? Ô, Magno, você falou que no cobertor do programa você torce pro Vasco da Gama, né? Torce pro Vasco da Gama. Tá, e eu, como corintiano, te saúdo porque vocês conquistaram o título mais importante da história do Vasco numa final conosco, que são vice-campeões mundiais. Mas eu queria... Você lembra do Zanata, não? Lembro do Zanata. Ah, não bom. lembro do Zanata. Mas você conhece o Zanata, que joga? O Zanata era paulista daqui, mas foi um grande volante do Vasco. Fui grande admirador do Roberto Dinamite. Eu gosto de falar dessas coisas. Mas tem que falar desse cara aqui...